Olá, graça e paz da parte de Deus. Eu quero compartilhar rapidamente aqui com você Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Somente a última parte diz assim a palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, e ele diz assim, olha, ser fiel, primeiro ponto, fidelidade até a morte, segundo ponto, morte, terceiro ponto, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele termina falando em vida. Então vamos tocar nesses três pontos rapidamente. Primeiro ele diz sobre fidelidade, e eu quero deixar aqui para você 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então Deus é fiel e Deus nos cobra fidelidade. Salmos 101, verso 6, dentre tantos versículos na Bíblia que nos cobra, que nos instrui a ser fiel, eu escolho esse. Por quê? Porque eu acho lindo, gosto muito desses salmos, porque aqui é Deus falando do céu. Ele diz assim, ó, os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Olha que coisa linda. Os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. Aí ele diz assim, a recompensa, e eles habitarão comigo. Então precisamos ser fiel, ainda que isso nos resulte em morte aqui na terra, como foi e continua sendo a muitos cristãos. Ser fiel até a morte. Agora ele fala sobre morte. Jesus diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esse negue-se a si mesmo, negar a minha carne, negar a minha vida antiga, negar o meu eu, os meus desejos. E tome a sua cruz aqui significa morte, significa morrer, significa não querer mais viver para mim, mas viver para Ele. Então eu morro para o mundo e vivo para Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Então, aí ele diz ser fiel até a morte, e termina dizendo, dar-te-ei a coroa da vida. Ele termina dizendo em vida, ele termina falando em vida. Mateus capítulo 16, verso 25, aquele que perder a vida por minha causa a encontrará. Glória a Deus por isso. João capítulo 11, versículo 25, quem acha a vida perderá, e quem a perde por minha causa a achará. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, bem-aventurados são os mortos que morreram no Senhor. E agora eu chego até aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e trocarei a sua morte pela vida. Que sejamos fiel à recompensa. Tem uma coroa de glória nos aguardando. Jesus trocará a nossa morte pela vida. Ser fiel, em nome de Jesus. Fique na paz. Ótimo dia, ótima semana.